Sem mais delongas, eu acho que o cenário macro, pensando tanto no Brasil quanto no mundo, ele teve pouca surpresa em relação ao esperado. Quando a gente vai para preços de ativos, aí é uma conversa um pouco diferente. Então, uma discussão sobre o juro longo nos Estados Unidos, né? Então, dado aí todos os estímulos que foram dados, a resiliência que a economia continua demonstrando, mesmo com um ciclo tão longo de alta de juros, e aí os questionamentos agora quanto ao próprio quadro fiscal, né? Então, um déficit primário aí muito elevado a julgar pelo nível do crescimento, então é uma pergunta legítima, né? Para que patamar vai esse déficit quando a economia, se a economia entrar quando a economia entrar numa recessão, e um dia vai, pode não ser agora, mas um dia a economia americana vai entrar em recessão. E como fica a dinâmica de juro nos Estados Unidos com uma dívida em torno de 100% do PIB e uma taxa de juro aí de 10 anos agora se desenhando nesse intervalo de 4,5% com 5%. Então, acho que olhando para a economia americana em si, os dados de inflação vieram em linha com o esperado, mostrando uma desaceleração. Os dados do mercado de trabalho mostraram uma ainda fortes, mas desaceleraram até mais do que o esperado, né? Não só o payroll veio um pouquinho mais forte, aí 187 mil vagas, 190 mil vagas criadas, mas com revisões importantes para trás, né? Então a gente teve aí 110 mil vagas a menos revistas nos últimos 2 meses, e a gente também teve uma revisão mais geral aí de 20 mil vagas por mês em média no último ano. Então, quando eu olho para Estados Unidos, eu vejo uma discussão se o Fed dá uma última ou não, não vai ser em dezembro, em setembro, né? Ficaria aí para outubro barra novembro, né? Ou para dezembro, essa derradeira, mas tá com cara que se tiver one and done, e a discussão aí fica quando que corta, e toda a discussão do mercado aí que corta-se menos do que se antecipava alguns meses atrás. E quando eu venho para o Brasil e pensando em mundos emergentes, o primeiro ponto é ter um novo equilíbrio financeiro com um mundo de juro mais alto nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que isso acaba pegando aí o que se espera de taxa terminal e taxa de câmbio em praticamente todas as demais economias do mundo, mas em especial as economias emergentes aí de América Latina. Ontem a gente já viu, por exemplo, o Banco Central chileno cortando o juro em 75, estava meio a meio o mercado, né? Estava até mais pendendo para o 75 do que para o 100, lembrando que ele tinha começado com uma alta de 100. Mas no comunicado, o Banco Central do Chile, ele faz referência tanto ao juro americano quanto ao comportamento da moeda, né? Então aí é uma discussão de terminal que a gente vai ter mundo afora. Vindo para o Brasil, a gente teve, acho que o grande destaque foi a surpresa positiva com o PIB do segundo trimestre. Nós estávamos na ponta um pouco mais construtiva, mas o PIB veio ainda mais forte do que a gente tinha, tá? O PIB crescendo quase 1% na margem. Quando a gente olha a série do consumo das famílias, nos últimos 5 trimestres, o consumo cresce a uma média aí de 1% ao trimestre, tá? O consumo aqui está crescendo num ritmo de 3,5% a 4% anualizado, já tem mais de um ano. Obviamente, meu colega Marcos Peixoto fala, pô, não sei para onde está indo esse dinheiro aí quando você olha para o faturamento das empresas na Bolsa, mas os dados de arrecadação sugerem que eles estão vindo boa parte das empresas do Simples, tá? Então, quando a gente vê a arrecadação do Simples está bombando aí no primeiro semestre contra o semestre do ano anterior. E para a gente, a história do crescimento do PIB nesse ano, por mais que eu sei que bateu uma discussão de o PIB potencial é maior, os impactos das reformas, eu adoraria que os impactos das reformas estivessem aparecendo também por questões até. Eu tive lá, eu fiz parte um pouco aí, uma contribuição terciária para essa história, mas a verdade é que a gente está tendo uma super safra no ano, e uma super safra em cima de uma quebra de safra do ano passado, né? Então a gente está tendo um baita crescimento do PIB agro e a gente teve uma transferência brutal de recursos para as famílias ao longo do último ano do governo Bolsonaro, que inclui a PEC da transição, depois já com Lula eleito. Então, se você transfere 1,5% do PIB para as famílias com alta propensão a consumir, isso aí tem que ter um impacto no consumo de pelo menos 1,5% do PIB, fora os efeitos multiplicadores. Se você dá dois reajustes reais do salário mínimo, se você recupera um monte de orçamento de programas, e concomitante a isso, essa expansão fiscal,
você tem uma compressão de prêmio de risco. Então, a gente tem uma compressão brutal de prêmio de risco no Brasil nos últimos tempos, tipo, um achatamento brutal da curva de juros, ou seja, condições financeiras mais frouxas, com uma expansão fiscal muito forte. O resultado disso é o PIB de 3, aqui sem grandes surpresas. A gente acredita que o segundo semestre vai ser menos brilhante do que o primeiro, com certeza, e a contribuição de milho e soja é bem menor. E mesmo pensando no consumo das famílias, o shift, né, a mudança de nível aí da renda ampliada das famílias, isso já impactou substancialmente o semestre. Ainda tem espaço, a gente tem um crescimento da renda das famílias esse ano, incluindo transferências, de 6% real. E o consumo das famílias no nosso cenário vai crescer alguma coisa em torno de 3. O que explica essa discrepância? Porque não vai crescer mais, basicamente, o endividamento. Né? Então, quando a gente leva em conta o quanto as famílias estão pagando aí de principal e juro, isso justifica a diferença desse crescimento de 6 da renda real para o nosso consumo crescendo 3%. Mas tem um viés de alta nesse número, porque a gente usa números do Banco Central, de comprometimento de renda, e essa métrica tem dois problemas. Primeiro, ela considera inadimplência como algo pago, ela não ajusta por inadimplência e até acho fair que a dívida fica, mas por outro lado ela também não leva em conta novas concessões. Então, se a gente pegar um exemplo, o consignado, a gente sabe que ninguém paga consignado, né? Você está sempre pedalando o consignado. Então, eu ainda vejo um viés de alta, a gente tem um PIB crescendo 2,7 esse ano, colocaria um viés de alta pensando em fundamentos, especialmente consumo das famílias, especialmente na parte de serviços, tá? E beneficiando um pouco aí as grandes varejistas da Bolsa. Esse é nosso cenário. Em termos de inflação, o quadro de alimentos continua muito favorável, né? A dinâmica do preço do boi super para baixo a tendência. Isso gera aí um cenário para este ano de inflação entre 4,5% e 5%. O viés para baixo, nossa projeção é de 5, né, mas com viés para baixo por conta de alimentos. Eu acho que essa questão do petróleo, essa alta recente do petróleo, acho que não deve pegar aqui. Acho que até para fiscal é um pouquinho bom, porque aumenta o petróleo e a gasolina, como está acontecendo com o crack spread, a própria dinâmica da Petro, não deve ter grandes impactos. E para o ano que vem a gente projeta 4% de inflação, enfim, está muito longe aí, mas acho que isso vai ser um eixo para o Banco Central. Pensando no Banco Central, acho que não podiam ter sinais mais claros, tomara que todos tenham acompanhado a Expert, pude encontrar muitos de vocês aqui por lá e já conversar, então para muitos de vocês eu sei que não vai ter grandes novidades essa minha fala, mas está muito claro que o plano de voo é dar uma alta de 50, sinalizando mais duas de 50 pelo menos. Eu acho que ele, na próxima reunião, ele mantém aí ele não muda nada. Como ele sinalizou próximos passos no plural e o ritmo de 50, eu acho que ele não vai tirar nem o plural nem o ritmo de 50. Se isso vai se efetuar ou não ao longo do tempo, são outros 500, mas acho que não devemos ter grandes surpresas aí. Um alinhamento muito grande do novo diretor Gabriel Galípolo, cotado aí para presidente na saída do Roberto Campos, muito alinhado ao resto do Copom. Na nossa visão, o Banco Central dá mais duas altas de 50 e na última reunião do ano, já começa a discutir Duas quedas. Duas quedas duas de 50. quedas. Eu comecei no internacional, ainda estou nas altas do internacional. Calma, calma todos aí, são duas quedas, de obrigado. Muito tempo de ciclo de alta. Né? E a partir daí eu acho que começa a discutir. Na virada do ano, aí a projeção de 2025 passa a ter um peso maior na projeção, 2025 vai estar na meta, aí talvez faça sentido o Banco Central discutir uma aceleração. O nosso cenário é bem diferente de inflação do Banco Central, a gente é muito cético com o sucesso, com a obtenção aí de receita nas finanças públicas para pagar as despesas que surgiram com a PEC da transição. Né? Então, o governo anunciou aí 170 bilhões de medidas, além disso, tem mais 35 bilhões dentro do orçamento que ele alega que vai recuperar de duas empresas, inclusive listadas em bolsa, que ganharam concessões grandes de ferrovia, então não deve ser muito difícil imaginar quais são as duas, que fala que essas empresas vão pagar 35 bi. Eu acho muito difícil que isso aconteça, acho muito difícil que o Congresso aprove essas medidas, especialmente a questão da subvenção
de ICMS e o crédito presumido. Então, o governo mandou via MP uma mudança de uma jurisprudência de mais de 40 anos, que impacta diretamente a lucratividade das empresas no varejo, e que, obviamente, uma vez aprovada, seria bastante inflacionária. É, então, eu sou bastante cético. Acho que fundo exclusivo, offshore, essas coisas podem até passar. Acho que passam com algum grau de diluição. Acho que fundo exclusivo a gente deve ter a alíquota de 6%, que foi aprovada lá atrás com o Paulo Guedes. O presidente Arthur Lira falou isso também na nossa Expert, né, lá no painel. Ele falou isso para todo mundo. Então, está nos jornais e está na palavra do Arthur Lira. Mas é isso. Se a gente for ver, o governo deve conseguir, sendo otimista, 20 bilhões de reais com offshore e fundo exclusivo, e vai perder 10 bi aí com os municípios agora, enfim, teve a questão da desoneração do imposto de renda da pessoa física, que vai ser mais uns 4 bi. Então, o governo mandou 200 e tantos bilhões de medida em janeiro, mandou não, anunciou, e agora anunciou mais 170 bi de medidas, né? Então, parece que a taxa de sucesso não tem sido na velocidade esperada. A gente deve ter ano que vem uma discussão aí de mudança de meta, sim, mas isso é uma discussão, a meu ver, para o ano que vem, ou talvez para o final desse ano. Então, eu não acho que, não vejo nenhum grande risco fiscal no curto prazo. Acho que essa é a mensagem. A gente continua na expectativa, acho que a agenda de redução de distorções do Ministério da Fazenda é na direção corretíssima. A nossa dúvida não é em relação ao mérito das medidas, mas na probabilidade dela ser aprovada em um Congresso que, pelo menos desde o fim da CPMF, 2007, 2008, eu não vou lembrar, 15 anos atrás, já deixou claro que não aumenta a carga tributária, quanto mais na proporção necessária agora. Então, mas, de novo, isso é uma questão fiscal de médio prazo. Então, fechando aqui, cravado em 15 minutos, eu comecei, eu ainda tenho mais um minuto, e passando para o meu colega aqui, Júlio Fernandes, nosso cenário lá para fora, o Fed, se subir o juro, dá mais uma, mas aí a discussão de corte a partir do segundo trimestre do ano que vem. Banco Central Europeu deve dar pelo menos mais uma alta de juro, muito mais provável o ECB dar uma alta do que o Fed. China, o governo continua fazendo coisas a conta-gotas, acabei não falando de China, fazendo o mínimo para não quebrar. Quando a gente vem para o Brasil, um quadro de inflação de curto prazo, uma dinâmica favorável em função do preço de alimentos, mas eu dou um downplay muito grande para os serviços, desacelerando além daquela desaceleração que é intrínseca, a inflação vai de 10 para 5, as revisões de serviço indexado são menores. Mas, tirando isso, eu tenho uma dificuldade muito grande de ver esses serviços desacelerando com o mercado de trabalho apertado, com as famílias ainda com bastante caixa e com o consumo das famílias no segundo semestre de serviços crescendo em torno de 5% ao ano. Ah, Continua um quadro muito desafiador. Tudo dando certo, inflação de 5 esse ano, 4 ano que vem, Banco Central cortando aí de 50 até o final do ano, discutindo aí acelerar na virada do ano que vem, mas com essa discussão limitante de terminal, seja pelos desafios fiscais, seja pela própria dinâmica da inflação, seja pelo juro nos Estados Unidos. Então, acho que o Copom vai ter uma vida mais dura para desacelerar, para acelerar os cortes, mas como ele vai estar mirando para 2025, eu acho que aí ter uma chance muito grande dele acelerar. Tá? É isso aqui do nosso lado. Um abraço, bom mês a todos. Estamos abertos aqui às perguntas.